Meu boa tarde a todos, em especial ao professor Esteban, à professora Paula, pelo convite. Eu me senti muito lisonjeada e honrada por participar desse momento. Quero cumprimentar também o professor Odenildo, dizer que o senhor me deixou numa situação bem delicada, porque eu fiquei muito emocionada, não teve como, com as suas palavras. Cumprimentar a professora Rita também, professor Geraldo, tenho alunos da cidade de Parintins aqui prestigiando e também da cidade de Boca do Acre, que são alunos do curso de licenciatura em Geografia, que vieram prestigiar o evento e conhecer um pouquinho mais da vida, da obra do professor José Aldemir. Como palavras iniciais, eu menciono que tive uma relação com o professor José Aldemir desde quando entrei na Universidade Federal do Amazonas, aos 17 anos, e tive o privilégio de ser orientada por ele desde a iniciação científica, já mesmo que não pudesse ainda fazer iniciação científica, ele foi professor no primeiro período do curso quando eu entrei, e a partir daí eu já comecei a integrar o grupo de pesquisa que à época se chamava GEPECAB, que era Grupo de Estudos e Pesquisas, né? E hoje é o NEPECAB. Então, de lá para cá, tive o privilégio de ser orientado em 2 iniciações científicas, ter publicações com ele, ter iniciado a escrita da monografia, mas aí, por um problema de saúde, eu passei a ser orientada pelo professor Vitor Ribeiro Filho, da Universidade Federal de Uberlândia, mas aí fiz um mestrado com o professor José Aldemir e tive a honra de tê-lo na minha banca de doutoramento em 2017, que foi um momento de muita emoção, não apenas pela situação em si, né, que é a defesa do título de doutorado, algo que a gente vem buscando, né, ao longo da vida acadêmica, mas porque eu tive o privilégio de ter na minha banca aquele que estendeu a mão para mim e me deu uma oportunidade, né, de estudar ao lado dele, de conhecer a obra dele, de conhecer um pouquinho mais de Manaus e da Amazônia de uma forma geral. Então, nesse momento é um momento de muita alegria e ao mesmo tempo de muita emoção, porque ouvindo as palavras do professor Denildo, não tem como a gente ficar com a voz embargada. Mas falar do professor Aldemir é sempre muito prazeroso pela possibilidade que eu tive de conviver com ele e de aprender muito ao lado dele. E eu fiquei com a missão de falar de uma das obras mais expressivas do professor Aldemir em termos de urbana e de produção da cidade de Manaus. A Manaus de 1920 a 1967, A Cidade Doce e Dura em Excesso. Eu me recordo, esse livro foi lançado em 2003, teve o apoio do governo do estado do Amazonas na sua produção, é publicado pela Edua, e eu me recordo que quando ele lançou o livro, eu falei assim, poxa, professor, o senhor classificou Manaus como uma rapadura, doce, dura e excesso. E aí, depois de fazer a leitura e compreender o que era essa cidade doce, dura em excesso, aos olhos desse professor sensível às palavras, sensível à produção da cidade, sensível aos movimentos existentes na cidade, sejam eles visíveis ou ocultos. E esse livro ele está dividido em 5 momentos. Foi dedicado ao seu pai e tem a apresentação de não menos que o Tenório Teles, né? E o Tenório Teles, ele começa mencionando nesse livro do professor José Aldemir, qualificando ele como um estudioso criativo e rigoroso da geografia no Amazonas, né? E ele acaba mencionando que essa obra dele é uma afirmação de seu comprometimento com a vida, com o rigor científico e com a possibilidade de forjamento de uma nova consciência e compreensão de fenômenos sociais. Essa obra do professor José Aldemir, nas palavras do Tenório Teles, possui uma atmosfera que é perpassada por um tom sentimental e uma linguagem subjetiva, poética, capaz de nos transportar para Manaus, que ficou gravada nas lembranças dele. E a forma como ele escreve, que é isso que o professor Denildo conseguiu traduzir de uma forma muito
muito sensível e verdadeira, que ele conseguiu, né, com as suas obras, transformar algo científico, aquele rigor todo científico, em uma leitura mais suave. Então, a gente consegue ler nas páginas que estão aí entre Manaus de 1920 e 1967, uma cidade que realmente ela é permeada de contradições, mas ele consegue dar leveza a essas contradições. E, no primeiro momento, quando o professor José Aldemir ele vai trabalhar com a cidade dentro desse período, porque ele faz uma periodização muito interessante dessa Manaus para mostrar, para evidenciar a espacialidade dessa cidade produzida entre o que ele chama do período de uma divina decadência até o antes da implementação efetiva da Zona Franca de Manaus. E acaba que, de alguma forma, desmistifica aquela ideia de que em Manaus nada aconteceu nesse período de estagnação econômica que sucedeu aí entre 3, 4 décadas. E aí, nessa obra, o professor José Aldemir começa mencionando sobre a questão da homogeneidade do conjunto e a fragmentação do detalhe. Os títulos dos capítulos já são convidativos, porque eles já nos fazem imaginar o que é que tem pela frente quando ele trabalha de uma maneira tão singela com as palavras para representar essa espacialidade de Manaus. E aí, nesse primeiro momento, ele menciona que navega nas incertezas, né? E que nada é mais marcante para o espírito do que singrar o grande rio a caminho do desconhecido. Ele narra a chegada dele a Manaus e ele coloca para a gente, nós conseguimos enxergar o que ele passava, o que ele enxergava naquele momento, uma descrição tão bem elaborada. Então, ele mencionava nesse primeiro momento que quando o barco se aproximava, as luzes da cidade mostravam uma igualdade, que depois ele constatou que não existiam. E é sobre isso o livro dele, mostrar que aquilo que parecia homogêneo num primeiro momento, na verdade, era permeado de desigualdades. E talvez nessa perspectiva dele, quando ele vai abordar isso, ele vem trabalhando para a gente o que é esse doce e esse duro em excesso. E ele menciona que o que marcou ele quando ele estava chegando em Manaus não foram as construções, mas exatamente o movimento das pessoas e das mercadorias. Então, por aí, a gente já tem uma ideia de como vai ser delineada a obra dele, porque ele vem com essa sensibilidade dele, mas levando em consideração que a cidade é uma construção do vivido, das pessoas, dos indivíduos. E ele coloca que era uma multidão a perder de vista, onde ninguém mais era para o outro nem totalmente conhecido e nem totalmente desconhecido. Então, o professor Aldemir, nesse momento, ele acaba trabalhando com a relação do espaço-tempo. E esse livro, ele analisa, não é a questão de um sonho, nem apenas de uma imagem. Tampouco ele vai estar calcado no urbanismo irracional, né? Ele vai falar de Manaus do ponto de vista de que é preciso que sejam considerados ponto de partida ou de chegada para compreender a Manaus que ele estava querendo passar para a gente ao longo das suas páginas. E aí ele menciona que o importante é analisar o ir e vir, que nos possibilite o entendimento da cidade como não linear. O que se quer é desvendar a espacialidade de Manaus nesse período compreendido entre 1920 e 1967. E dentro do texto dele, ele vai abordar que, sem minimizar a crise, ele assinala que a espacialidade da cidade, no período compreendido entre 1920 e 67, se desenvolveu pelo encadeamento de continuidades e de rupturas. E ele reforça isso ao longo do texto, desse encadeamento de continuidades e de rupturas, do fazer e do desfazer, que ele é contínuo. E é isso que ele vai apontar ao longo de toda a sua obra. Então,
Uma das coisas que ele mais apontou aqui é que, ao mesmo tempo em que os sujeitos se confrontam, a cidade continuou a existir por meio deles e com eles, né? Por esses confrontos, por esses problemas que estavam ali, principalmente do ponto de vista econômico, produzindo, ajudando na produção e na reprodução de Manaus. E ele menciona que é preciso buscar uma compreensão do vivido enquanto a dimensão da espacialização da vida. E como diretriz do livro, ela é marcadamente geográfica, né? Embora com um cunho poético muito forte, a diretriz do livro ele é geográfica e ele se concentra, por isso, nas análises das espacialidades que explicitam as desigualdades sociais espacializadas. E aí ele vai trabalhar com a relação centro e periferia, destacando o fenômeno urbano na Amazônia, mais especificamente em Manaus, a partir das dimensões particulares, perseguindo em um núcleo gerador. E como é que ele quer observar isso? Através do cotidiano, né? E aí ele vai mencionar que é por meio do cotidiano que se pode compreender essa relação entre o espaço, as coisas e os objetos. E compreender também a materialidade da produção do espaço, que é ao mesmo tempo a condição e meio para o controle. E aí, dentro desse primeiro momento, o professor José Aldemir mencionou sobre a questão dos eventos que atingiram a Manaus no período da borracha. E ele já é enfático, mencionando que eles não atingiram o todo do estado do Amazonas, e sequer atingiram toda a Manaus. Então, ele vai mencionar sobre a questão de um tempo lento, que é caracterizado entre esse que ele delimitou o trabalho dele, e marcado por situações conjunturais que atingiram o vivido e determinaram espacialidades diversas para homens e mulheres, empresas e instituições. No bojo das suas análises, ele vai mencionar a questão do próprio Estado como um dos maiores produtores e interventores do espaço urbano. E quando ele vai trabalhar, ele menciona sobre a questão do método, né, de abordagem dele, e ele vai criar a hipótese, né, de que a interpretação dos espaços-tempos lentos, eles são engendrados na paisagem urbana. Daí, ele se prende bastante em tentar nos mostrar o que é essa paisagem urbana, que é uma construção social que está para além do aparente e que é ela uma das maiores reveladoras dessa produção de Manaus. Então, ele aponta que Manaus revela, de um lado, territórios pretéritos, que se caracterizaram pela predominância de movimentos lentos a serviço de atividades tradicionais, e, de outro, territórios novos que comportam movimentos rápidos com atividades fluidas impostas pela modernização. E ele é enfático também quando ele menciona que a ideia é tentar desvendar a cidade a partir de uma totalidade que está no nível do poder. Não de um poder especulativo, mas do poder que se articula a partir do Estado. Daí, ele vem mencionando a relação do Estado por intermédio de políticas públicas adotadas aí para Manaus nesse período delimitado do estudo deles. Então, sem se descuidar dos vários agentes produtores do espaço, a análise deste livro ela é direcionada ao entendimento do papel desempenhado pelo Estado por meio dessas políticas públicas. E, ao mesmo tempo, ele acaba verificando o entendimento da cidade por meio do cotidiano. E usa muito ao longo do texto dele a palavra resistência. Resistência em diferentes épocas. Uma resistência que se constitui, do ponto de vista socioespacial, no inconformismo com as novas relações sociais de produção que se impunham em Manaus. E esse processo, que é contínuo, mas não é linear, no tempo e no espaço, vai se refletir nas múltiplas dimensões da vida. E é aí que ele menciona, esses resquícios ficaram, em alguns momentos, explícitos na paisagem urbana, e em outros, apenas na memória de quem viveu. Por conta disso, ele vai fazer uma abordagem sobre a paisagem urbana, mencionando que ela é o resultado das determinações das políticas
públicas e das relações sociais de produção. Como a paisagem citatina continha vida, né? E contém, perdão, a vida. Mas essa vida está permeada por sentimentos, emoções, que vão sendo traduzidas no cotidiano das pessoas. Então, a paisagem da cidade, ela é considerada para análise e corresponde exatamente a esse período de 1920 até 67, revelando os elementos pretéritos determinados principalmente pelo apogeu da borracha e os futuros, né? E aí ele trabalha com alguns autores para conceituar a questão da paisagem, para mencionar o cotidiano, dentre eles a Fanny, o próprio Milton Santos e também o Henri Lefebvre. E o professor José Aldemir mencionava que em Manaus não foi apenas a sociedade que se adaptou à reprodução das relações de produção, mas todo o seu espaço, que acabou sendo setorizado, reduzido a um meio homogêneo e, contudo, fragmentado, diferenciado e vendido aos pedaços. Parte significativa da população teve seu cotidiano reduzido ao consumo das migalhas. Então, nesse momento, ele já começa a revelar onde é que está a dureza de Manaus. E nessa perspectiva, ele vai abordar que o espaço urbano, quando ele é reduzido a fragmentos articulados, que a todo custo a centralidade que era imposta pelo poder coercitivo atraiu, normatizou e hierarquizou. E é essa centralidade que se impõe e tentou reduzir as diferenças e produzir um espaço urbano homogêneo. Uma homogeneidade que ela é aparente, visto que a cidade é fragmentada, podendo ser identificada várias cidades dentro da cidade de Manaus. Ele vai pontuar a questão do embelezamento da cidade de Manaus, as infraestruturas que eram construídas, que eram retiradas, que retiraram, perdão, os pobres ao alcance da visão, e explicitou a divisão das classes na cidade. Mas aí ele sempre volta a mencionar que esses pobres acabam usufruindo das transformações. E isso também ocorre porque o espaço é homogêneo apenas na aparência. Então, por mais que se tentasse higienizar socialmente a cidade, eles apareciam. Por quê? Porque o espaço ele não é homogêneo. E com isso, nós íamos conseguindo perceber qual era o discurso que o professor José Aldemir estava tentando implementar ao longo de todo o livro, qual a narrativa dele com relação a essa Manaus adjetivada como doce e dura em excesso. Então, ele menciona que o livro parte de informações relativas à realidade, pressupondo um marco conceitual que se utiliza das observações e análises das fontes documentais, entrevistas e literatura sobre a cidade. E ele também diz que a tentativa foi de buscar resgatar na espacialidade pretérita da cidade de Manaus a atividade criadora, o simbolismo, a imaginação e o lúdico. E ele tentou desvendar como os fatores de produção do espaço urbano restituem na espacialidade cotidiana o sentido da vida a partir das múltiplas formas produzidas. Então, o livro contém muito do que antes ele já havia escrito. E ele busca uma dimensão da geografia preocupada com a produção do espaço da vida. Uma geografia que é capaz de captar sentimentos, emoções e desejos. E que entenda o homem como produtor na mais ampla dimensão, o produtor da vida. Não à toa, quando ele autografou o livro, para mim, ele colocou que ele acreditava que eu poderia, ou eu tentaria fazer com que a geografia ela fosse mais cidadã. Então, essa era a lógica dele dentro dessa produção do livro. É que, para além de entender a espacialidade de Manaus como um produto, óbvio, das relações econômicas, sociais, políticas e ideológicas, mas que era um produto das relações dos homens para com os homens, e que a geografia ela necessitava
captar esses sentimentos, essas emoções, por quê? Com a intenção de destacar que a produção dos lugares, antes de tudo, é a produção e a reprodução da vida. E aí, nessa perspectiva, o professor José Mia trabalhou num segundo ponto sobre a questão da geografia do centro e da margem, né? Colocando para a gente, agora que eu vou colocar, estou com medo de me alongar muito, e a geografia, ele foi colocando para a gente a geografia do centro e da margem. Na perspectiva dessa produção do espaço urbano na periferia. E o que ele já vem apontando para a gente, né? Que o imediato revela-se aparente, porque o conhecimento que se quer produzir sobre a cidade de Manaus, deste período em questão, deve ir mais longe na busca do que está por trás do objeto. Então, não basta olhar para a aparência, era necessário captar a essência, a cidade para além do que está aos nossos olhos. E essa cidade, ela ia sendo captada mediante essa paisagem urbana. Uma paisagem, como ele descreve, que era especialmente numa cidade dos trópicos, que também comporta as coisas da natureza. Então, a Manaus de hoje, mesmo sendo um lugar bem diverso da Manaus de 1920, ela não só porque o conjunto arquitetônico e a infraestrutura foram profundamente modificadas, ela também comporta a floresta. E aí ele vai dar alguns conceitos sobre a questão da localização, da paisagem, vai fazer distinções entre o que é localizar, o que é o sítio, o que é a posição, e vai ser mais detalhista ainda com relação à própria paisagem, que ela não é só produto da história, ela reproduz a história. Nesse sentido, o processo de produção da paisagem urbana é contínuo e descontínuo no espaço e no tempo. Então, o professor José Aldemir mencionava que para a gente compreender o espaço urbano, significava antes identificar não apenas os mecanismos que colocam em funcionamento todo o sistema social, mas também as várias dimensões por modo dos quais o sistema social se espacializa na cidade. E quando a gente vai começar a identificar o modo como os vários agentes produtores do espaço urbano se espacializam na cidade, é que nós vamos perceber que é possível ver o que se esconde atrás da paisagem visível, né? Os movimentos que estão por trás do que é o visível, que é a própria essência. E aí ele vai abordar para a gente quem são esses produtores, esses agentes produtores do espaço. Ele acaba mencionando para a gente também que é fundamental compreender a paisagem enquanto um processo, sendo o resultado dessas possibilidades mediadas pela técnica de que dispõe cada sociedade em tempos e espaços específicos. Então, uma das coisas que ele chama a atenção fortemente é essa relação da cidade e dos seus igarapés e da natureza. Ele aponta aqui algumas imagens mencionando que a natureza ela contribui para a morfologia da cidade de Manaus, que ela vai se produzir resultando em diferenciações nos modos de apropriação da cidade que apontam para sintomas do desenvolvimento desigual. E aí ele menciona as margens dos igarapés, os fundos dos vales foram e estão sendo ocupados por qual segmento da sociedade? Então, ele já vai dizendo para a gente qual é a relação da natureza nesse momento de produção e expansão urbana de Manaus. Os igarapés, que eram vistos no primeiro momento como obstáculo, se tornaram opção de moradia num determinado momento da cidade para aquele segmento da sociedade que não dispunha de condições de comprar por terrenos em áreas de melhoramentos urbanos, né, urbanísticos na cidade de Manaus. Então, ele vai mencionar como os igarapés eles eram tratados dentro dessa perspectiva primeira, né, daí da produção da própria cidade, e dizendo que não é a morfologia que determina o modo como a cidade vai ser ocupada, mas o que lhe acrescem aos homens. E é muito importante observar essa observação, observar esse ponto de vista do professor Aldemir,
Por quê? Porque a sensação que dá quando se fala de a Manaus e a natureza, os igarapés, a morfologia da cidade, é como se os homens fossem se adaptando ao que a natureza está ali impondo. Mas não, a morfologia, ela determina o modo como a cidade é ocupada. Ok, mas o que lhe acrescenta os homens? Então, nessa perspectiva, ele fala mais adiante da produção de pontes, do aterramento de igarapés, e aí ele deixa claro, né, que as áreas inundáveis e degradáveis das margens dos igarapés, elas são geralmente ocupadas pelos segmentos mais pobres. As áreas das cidades mais planas e com maior altitude são aquelas ocupadas pelos setores de segmentos com maior poder aquisitivo. Né? E isso vai demonstrar para a gente que a natureza, quando inserida no processo de produção do espaço, tem que ser compreendida como parte do processo de produção da sociedade. A ocupação dessas áreas, no sentido positivo ou negativo, ela finda sendo parte da necessidade do processo capitalista do desenvolvimento urbano e vai emergir um processo de desenvolvimento desigual. Então, em vez de ser considerada como uma aberração na paisagem da cidade, as ocupações de áreas como a dos igarapés, elas têm que ser vistas a partir da lógica da construção da espacialidade numa sociedade desigual. Então, a produção da paisagem urbana ocorre de maneira heterogênea, subordinada à lógica da produção de uma sociedade desigual. E quando o professor menciona sobre essa espacialidade de Manaus, ele está trabalhando com a gente dentro da perspectiva do próprio direito à cidade. Ele diz que a forma superior dos direitos é o direito à liberdade, à privacidade, e aí ele usa Lefebvre para explicar isso para a gente, a socialização, ao habitar e a própria moradia. E ele vai dizer para a gente que o principal que a paisagem urbana da cidade de Manaus, nesse período que compreende 1920 e 67, ela resulta do conjunto de coisas e objetos produzidos e modificados por determinações que estavam no interior, no entorno e distante do espaço do seu tempo, né, produzido. Ou seja, a paisagem que foi sendo produzida tem as determinações do seu tempo. Olha, quando ele fala dessa geografia do centro e da margem, ele utiliza a questão do centro como se fosse o distante. E ele faz uma alusão ao interior, né, do estado. Ele diz, olha, vou para o centro. O centro, ele sempre ficava, eu chegava por um caminho, como ele coloca no livro, como um caminho e ia para o centro da mata. E a margem como se fosse o mais perto da localização ali, da margem dos rios. Essa informação é importante para compreender o que ele quer nos passar com relação ao centro e margem. E ele diz que essa Manaus, que tem essa geografia do centro, é produzido por uma geografia do centro, mas também é a geografia da margem. E aí ele trabalha com divina decadência, né? Que é essa Manaus de 1920, resultado do apogeu e do declínio da borracha. E ele menciona que Manaus esteve no período áureo da borracha mais ligada ao mercado externo do que ao mercado nacional. Portanto, essa espacialidade produzida em Manaus, no período da borracha, mais do que uma determinação nacional, foi uma determinação do exterior. Daí a concepção dele dessa relação de centro e margem. Do ponto de vista das finanças públicas, Manaus, em 1920, era uma cidade em crise, que se acentua a partir de 1912. E ele vai mencionar que o principal produto de exportação brasileira nesse período era o café, que depois quem via seguindo era a borracha. E a borracha representou, em média, 28% dos recursos de todas as exportações brasileiras no período. Em 1910, ele deixa claro que a produção da borracha atingiu mais de 38 mil toneladas. E foi muito importante. Ela chegou àquele apogeu, ela permitiu que a espacialidade de Manaus ela fosse construída para uma elite que usufruía uma Manaus
de teatro, uma Manaus de ruas largas, uma Manaus paisagisticamente agradável, né? A elite que vem que ajuda nessa produção de Manaus nesse momento do apogeu, né, da própria produção da borracha. E aí, com o declínio da produção dos preços, que se atingiu em 1920, você tem aí que esses preços, essa queda desses preços da borracha, permitiu com que, de fato, toda a borracha produzida nas colônias inglesas do Sudeste Asiático, que ele vai colocar isso, entrasse no mercado com grande produtividade e um menor preço. E isso ajudou nesse processo da decadência da exportação da borracha, que era produzida na Amazônia. Bom, o ponto mais interessante nesse momento, que o professor menciona, ele vai mencionar o próprio Djalma Batista com relação às condições naturais, como os fatores determinantes das precárias condições de vida. E aí ele falando do interior do estado da Amazônia, né, do interior da Amazônia. E que as suas cidades, no período áureo da borracha, mais as relações sociais de produção impostas nos seringueiros e na cadeia produtiva. Só que, de uma maneira sintética, o professor José Aldemir, ele vai apontar que as condições de trabalho nos seringueiros eram condições precárias. E a dureza do trabalho nos seringueiros, ela fez com que é possível, como ele coloca no livro dele mais adiante, é possível afirmar que quando essa crise da borracha, né, ela chega, aí a gente se pergunta, mas ela chegou para quem, né? Essa decadência, ela veio para quem? Ela atingiu a quem? Então, ele menciona para a gente que, para além da decadência da borracha, né, desse período de produção, de venda, de exportação da borracha, o Amazonas entrou, ou nós entramos, numa grande crise também do aspecto político. Então, não foi só do ponto de vista da decadência da borracha que nós tivemos problemas, mas nós tivemos problemas também com relação ao aspecto político. Então, se nós sabemos que a produção do lugar, do urbano, ele está para além das relações econômicas, ela também se estende aí ao plano político, ideológico, social. Finda que quando nós temos aí a borracha decaindo e uma crise política, nós entramos nessa era de estagnação. E essa decadência, ela correspondeu a um longo processo que teve início em 1907, quando ocorreu a queda significativa dos preços da borracha. Em 1913, se atingiram os níveis mais baixos. E no plano político local, ele deixa claro que havia uma elite incapaz de criar condições para dar o salto do extrativismo para a industrialização. E isso ele retoma lá para o final do livro, tanto é que ele chega com as considerações finais dele, apontando um pouco o que ele mencionou nesse tópico 2. Então, como ele menciona aqui, teve uma constatação significativa, uma constatação que significava que poderia ter ocorrido um processo semelhante ao que ele coloca de São Paulo, porque há de se considerar as especificidades do lugar. E impediram isso, mas na verdade é que o período do boom da borracha importava os bens que poderiam ser produzidos na região. E como ocorre ainda hoje, após a derrocata, surgem as autocríticas como se buscasse uma solução a partir do que ele coloca, das ações de fora. E aí, nisso, o professor José Aldemir ele vai mostrar para a gente o que significou nas primeiras décadas do século XX, a economia local da região. Ela foi mais influenciada pela conjuntura internacional do que nacional. E no caso da borracha, a queda do preço se acentua a partir de 1912 e se agrava com o início da Primeira Guerra Mundial. E diante da grande crise, ele coloca isso entre aspas, as medidas adotadas pelo governo central, por meio de uma lei
2.543, que acabava regulamentada pela Lei 9.521 do mesmo ano, e ele criou uma série de incentivos à borracha. Insistia-se com a borracha. E o professor vai mostrar para a gente fazendo uma comparação do que era essa produção da Amazônia comparada com a produção asiática que veio aí para despencar a exportação. E ele menciona que, como assinalou, ele chega à década de 20, Manaus chega à década de 20 com uma cidade vencida, que passara quase meio século com toda a economia voltada para a borracha, sem que se fossem criadas alternativas para a produção de uma cidade perene. E, além disso, o que é mais espantoso, como ele coloca, persistia a crença na revalorização da borracha nativa, permanecendo, as mesmas formas que se caracterizava a produção no período áureo. Então, isso é uma das críticas que o professor sustenta, né? Que nós tivemos um ciclo da borracha que foi a destruição do território, por exemplo, das populações indígenas também, das condições, da deterioração das condições de trabalho, de vida, de muitos daqueles que lidavam com a extração do látex. E aí ele vai fazer uma reflexão sobre a geografia do centro, sendo que essa geografia do centro, que era lá das primeiras décadas do século XX, caracterizava-se pelo domínio de cafeicultores, especialmente concentrados em São Paulo. E nos anos 20, se caracterizava-se pelo auge da produção e da exportação de café. E valendo-se desses artifícios políticos de mecanismos permanentes, a burguesia cafeeira ampliou seu domínio com relação a outros setores econômicos. E aí, o que ele menciona? Que o Estado ele se volta para adotar para essas regiões de infraestrutura. E nós que já não estávamos mais no auge da exportação, a gente deixou de ser assistido por parte do Estado Nacional. Então, a década de 20, no plano internacional, né, marca o fim da Primeira Guerra Mundial. E aí vai estabelecer uma bipolaridade com o evidente domínio dos Estados Unidos no Ocidental e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no Oriente. E tem também a crise da Bolsa de Valores de Nova York, o café depois ele cai, tem a queda do café. E a partir da economia cafeeira, e a partir da década de 30, a espacialidade brasileira ela vai se tornar resultado do aumento da concentração da população nas cidades e do processo de industrialização. Então, o que ele aponta para a gente? Que, a partir dos anos 30, estabeleceram-se as condições para o desenvolvimento de um processo envolvendo instituições políticas e econômicas, cujo resultado foi o advento de novos valores sociais e culturais, que mais tarde iam se caracterizar como um tipo predominantemente do urbano. Então, nesse momento, o professor ele vai abordar o que foi a divina decadência. E ele sai, né? Ele diz que a gente sai da divina decadência a uma região problema, né? E a crise, e ele já vai mencionando que a crise que atinge o centro, daí aquela ideia do exterior, ela se repercute na margem, ela chega até a gente e atingiu a já combalida economia do Amazonas, porque a diversificação da produção ainda era incipiente e a borracha continuava sendo o principal produto de exportação. E aquela, né? Buscava alternativas. Era interessante que se tivessem buscado alternativas que levassem à diversificação da produção. Só que isso não teve, né? Isso não aconteceu. E aí nós tivemos, no máximo, alguns ciclos pontuais, ele vai falar da juta, vai falar dos japoneses, ele fala de ciclos muito pontuais, mas nós ficamos aí à mercê do que ele fala, à mercê da espera, esperando sempre determinações de fora que pudessem modificar ou dar um novo impulso à produção da economia no Amazonas e aí, por conseguinte, modificando a espacialidade de Manaus. E ele vai trabalhar com a gente que essa geografia do centro e da margem, e ele vai dizer assim, olha, mas tem o outro lado, né? O que tem do outro lado do rio com todo esse processo de espera, de decadência, de estar ali com pequenos ciclos que, no todo, não fizeram um movimento significativo com relação à questão econômica na região.
E aí ele vai dizer que essa Segunda Guerra Mundial e posterior bloqueio dos seringais asiáticos acabou determinando um novo impulso à Amazônia. Acreditou-se mais uma vez que a borracha ia ser a grande salvação da economia da região. E ele volta a dizer para a gente, né? Talvez seja essa a principal característica da temporalidade e espacialidade da Amazônia. A espera, esperar, né? O espaço-tempo na Amazônia, na perspectiva da sociedade nacional e dessa elite local, é sempre a questão do inacabado, né? Aqui se está sempre à espera das migalhas, como ele coloca, que se possam vir dos de fora. E isso decorre do espaço-tempo na Amazônia caracterizar-se por um processo que não se conclui, ações que não chegaram ao fim. E aí ele faz uma citação mencionando que não é a história que se faz, é uma história sempre que se está por fazer. E na Amazônia, na visão das elites, a história não deve ser feita, ela deve ser sempre esperada. E quando é que ele diz que o socorro chega? Lá em 1940, ele diz, olha, vai ter aí um socorro com o chamado Discurso do Rio Amazonas, que conforme ele colocou, foi pronunciado lá no Teatro Amazonas. Vai seguindo com os escritos do professor, ele vai mencionar o que significou os acordos de Washington, a implementação dele para a região, veio dar um soprinho de esperança para que as coisas realmente pudessem acontecer, e novamente nós tivéssemos a borracha como um grande motor, impulsionador das questões econômicas da região. Só que aí o que acontece, né? Chega lá o fim do conflito mundial, cessa o interesse externo pela borracha, e essa produção passa a ser direcionada para o abastecimento interno, visando atender as indústrias pneumáticas que já havia sido implementadas lá em São Paulo. A questão é que não foi para frente de novo, né? E do ponto de vista da espacialidade, a década de 40 corresponde à mudança no padrão da urbanização da sociedade brasileira. E recorrendo aos censos demográficos, ele acaba mencionando que observa-se que, além do aumento do número de cidades, houve também um aumento significativo do nível de urbanização, que a partir de então tinha a tendência de ser crescente. Então, o professor ele vai mencionar que, do ponto de vista social, a urbanização brasileira ela não significou a melhoria das condições de vida da população. O ponto de vista econômico, a gente também não pode dizer o mesmo, né? Por quê? Porque ele vai dizer que o PIB aumentou quase 2 vezes. Então, o econômico não ensejou o desenvolvimento social, porque crescimento econômico pressupõe ser diferente de desenvolvimento social. E essa decadência da borracha, que ele vai apontar um pouquinho mais adiante, faz com que aqueles que estavam nos seringais fossem para, ou voltassem para os seus locais de origem, ou então iam para a cidade de Manaus. E ele diz que as elites, algumas saíram da região e outras foram ocupar os os casarões já degradados ali na urbe de Manaus. E quando ele vai trabalhar com relação a essa nova urbanização, esse processo de urbanização que o Brasil passa a vivenciar de forma diferenciada, ele vem enfatizar sobre a questão das políticas públicas. Por quê? Porque você tem aí uma crise no campo também, onde faz as pessoas migrarem para a cidade, e isso contribui para o processo de urbanização que já aparecia como tendência nas décadas anteriores. E esse novo processo de espacialização, ele menciona, né, da sociedade brasileira, ela aparecia como tendência e a maioria da população passava a residir nas cidades. E aí é o papel das políticas públicas, que acabam priorizando a criação de infraestrutura das cidades, preparando-se para a expansão das atividades econômicas, que passou a predominar em juízo das políticas mais gerais. A cidade que recebera maior investimentos foram sempre localizadas na região
onde se concentravam as atividades industriais. Nesse sentido, o papel reservado à Amazônia, especialmente à cidade de Manaus, era da subalternidade. Então, no final dos anos 40, ele menciona que, com o término da Segunda Guerra Mundial, ele assinala na margem o desinteresse da borracha, a deteriorização dos serviços públicos de água, energia, transporte, e um breve período que pareceu ser de progresso para uns poucos. Essa é a questão. O progresso era para uns poucos e mostrou-se efêmero. Do outro lado, no centro, né, o término da guerra acabava ensejando uma luta pelo retorno do Estado de Direito. E aí ele vai mencionar o que acontece na região no período de 1946, vai destacar a divisão regional do Brasil nesse momento, e o que representava, o que representou a Amazônia no plano mais nacional. E aí teve a criação, ele destaca, né, a criação da SPVA, e vai falar o que representou o Brasil nos anos JK, que do ponto de vista da espacialidade, os anos JK, eles assinalam a Constituição de Brasília, que vai marcar esse início do processo de integração nacional, porque nós ficamos dentro do todo desconectados, em total, como total decadência, no marasmo econômico, e aí isso acaba que, com a construção de Brasília, colocando ela de uma forma, né, e colocando a capital do Brasil um pouco mais central, possibilita a aproximação e o contato com outras periferias, em especial a própria Amazônia. E aí a gente vê que essa capital, a transferência da capital do Brasil para Brasília, ela é um marco aí nesse processo. Mais adiante, quando ele vai falar das questões do golpe, o que representou, e ele vai trabalhar com a gente o que ele entende como a geografia do centro e da margem. Né? Ele fala assim, mas por que nós entendemos na análise da geografia do centro e da margem? E ele vai ser bem sucinto. Primeiro, ele diz que, por entender que algumas políticas públicas conhecidas para a Amazônia, a partir do governo militar, já vinham sendo adotadas anteriormente, sendo que alguns projetos e atividades foram apenas retomadas ou redimensionadas. E aí, ele vai deixar claro para a gente que, como o espaço, no caso, em análise do espaço urbano, se reflete na sua forma e conteúdo da sociedade, o seu entendimento só será possível se servir acoplado à compreensão da sociedade, porque a cidade não se produz completamente isolada. Ela é a imagem de si mesma a partir das impressões, transformações, permanências herdadas na cultura de um povo. Então, ele menciona que a construção, né, essa construção política, econômica, ideológica, que estava envolta nessa Manaus de 1920, ela nos possibilita compreender que a geografia da margem, ela não é o resultado direto da geografia do centro. Ao mesmo tempo que nos possibilita reconhecer a relação existente entre o lugar e o global, que se configura na geografia da margem. Então, existem as determinações do exterior, mas nós temos especificidades dentro da região que configuram essa Manaus. Por isso que ele menciona que eu não posso pensar nessa Manaus apenas como sendo uma determinação do exterior, porque a geografia da margem, ela também repercute dentro da produção do lugar. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o lugar e o global, e isso se configura na geografia da margem e do centro. Elas estão interligadas. Eu não posso dizer que foi só uma ou que foi apenas outras. Nessa perspectiva, ele vai trabalhar com a Manaus da crise e espacialidade, trabalhando aí nessa relação do espaço e tempo que ele coloca como dilacerado. E a ideia dele é fazer uma análise das políticas públicas urbanas, que deveria ser, já começa de cara mencionando, que deveria ser articulada à sociedade, o que significa abranger a produção no sentido mais amplo, incluindo a economia, política e ideologia. Só que, na maioria das vezes,
ele coloca até, de maneira desordenada, as políticas públicas, elas acabam que conseguem estabelecer as condições de produção e reprodução do espaço urbano, ao mesmo tempo em que se orientam para o atendimento dos interesses hegemônicos. Logo, a estrutura da cidade, ela não está dissociada das práticas sociais e dos conflitos entre os vários agentes produtores do espaço urbano. E, como ele explicou já, essa luta se reflete no controle da apropriação do espaço, porque todo o processo ocorre a partir de práticas individuais e coletivas. E aí, o professor José Aldemir de Oliveira, ele vai falar sobre a produção do espaço em Manaus e o papel das políticas públicas, que, como ele bem coloca, né, que as políticas públicas urbanas contribuem para a produção diferenciada do espaço urbano, que esses agentes produtores da cidade, que produz e reproduz a partir dos conflitos dos sujeitos, atores concretos, cujas ações são espacializadas. Então, o professor vai trabalhar com a gente sobre essa concepção mais acabada da cidade como um lugar do vazio, um lugar mental, capaz de receber um urbanismo igual, cujo esquadrinhamento linear da parte central da cidade compreende o que ele chamava, né, entre o quadrilátero ali da 7 de setembro. Porque a Manaus, como de resto na Amazônia, nunca se construiu um Estado baseado nos princípios universais, ou seja, num sistema de leis para todos. E o professor vai falar que essas políticas públicas, elas vieram para homogeneizar, com essa intenção mesmo de homogeneizar, esquadrinhando o urbano de Manaus, como se o visível, a paisagem meramente articulada ali como um tabuleiro de xadrez, por exemplo, fosse o ideal dentro da lógica do planejamento urbano ou do melhor viver na cidade. Então, em Manaus, o papel do Estado na produção do urbano, ele não se dá na perspectiva da mediação, mas da defesa de interesses que se colocaram claramente contrários aos das populações locais. Essa é a produção de Manaus que o Estado vai embasar. Ele adota um urbanismo que foi esquadrinhado, né, como eu falei há pouco, e a cidade ela surge como uma maneira de intervenção no espaço, fragmentando, ocupando aos pedaços para fazer frente às necessidades impostas pelas demandas para a inserção de Manaus e da Amazônia numa escala de mundo. Então, o que se pensou? Prédios suntuosos, ruas mais largas, construções de casarões. Ele coloca para a gente aqui como exemplo o próprio Palácio da Justiça, como uma dessas construções que vieram, né, por parte do Estado para tentar fazer com que essa Manaus, essa espacialidade de Manaus, ela fosse produzida para alguns, para a elite local. E o caráter regulador do Estado, ele estabeleceu a separação social que explicitava, né, por meio das diferenças socioeconômicas e culturais, e eram configuradas numa complexa hierarquia social, que se via, né, que era evidenciada também na hierarquia espacial. E ele cita as obras concretizadas na administração do Eduardo Ribeiro, que fez ali também um tabuleiro de xadrez, pensando naquele planejamento de Haussmann, e aí o Estado estabeleceu um mecanismo de controle. Esses mecanismos de controle permitiram que os pobres, né, que estavam ali na cidade, porque eles também são parte dela, eles pudessem ficar o mais invisível possível, ou que se olhasse para eles como se eles não fizessem parte, efetivamente, da própria cidade. E aí, nessa perspectiva, o professor José Aldemir fala assim, olha, eu quero analisar essa espacialidade de Manaus, mas eu vou dar uma olhada com muito carinho para a própria questão da produção da moradia, porque essa produção da moradia nos ajuda a compreender a paisagem sem abandonar toda a riqueza da morfologia urbana. Essa paisagem que expressa a aparência da cidade, tornando-se um fator importante no tecido urbano. Então, o que é que o professor ele já vai colocar para a gente com relação a esse tema? Que
Aos pobres da cidade ficaram os fundos de vale, ou, nesse período que ele vai abordar da produção dessa cidade, a partir dessas moradias, ele cita a cidade flutuante, que era localizada à frente de Manaus, como e aí ele faz menção ao Salazar, ele coloca a cidade flutuante como sendo produto de um êxodo rural que veio daquela decadência da borracha e que aqueles que vieram para a cidade encontraram nas águas a alternativa de moradia. E aí é que ele vai dizer que essa cidade flutuante ela se estendeu lá na Foz de Educandos, só que essa cidade flutuante, até certo ponto, ela foi permitida na paisagem urbana de Manaus. A partir do momento que o Estado ele passa a se incomodar com aquela paisagem, porque a configuração de Manaus ela já não permitia, ou seja, o novo econômico de Manaus que viria mais adiante, ele não permitia aquele acúmulo de residências ali à frente da cidade, faz com que ela também, essa cidade flutuante, que naquele momento representou uma alternativa mais barata de moradia, ela fosse posteriormente retirada pelo Estado. E ele coloca algumas imagens dessa cidade flutuante e aponta ela como importante dentro dessa produção da urbanização, da espacialidade, perdão, de Manaus. Eu vou ser mais sucinta aqui nesse tópico, porque o capítulo 3 é um dos mais extensos de todo o livro, e nesse capítulo 3 ele fala dessa Manaus que já na década de 50 ela sofre umas intervenções bem mais intensas por parte do poder público com a criação do Serviço Estadual de Construção, do DAER, né? Do Serviço Estadual de Construção de Casas Populares, que inicia-se aí no ano seguinte. Então, a construção de 40 apartamentos na Praça General Carneiro. Então, o professor ele vai falar sobre a crise da espacialidade, e deixando claro aí um pouquinho do que essa crise da espacialidade representa dentro da expansão urbana. E aí ele diz, olha, a espacialidade da cidade de Manaus na década de 20, ela não difere substancialmente da Manaus do início do século. Por quê? Porque a área urbana ela era formada pelo núcleo central, que ele chama do conteúdo core, ou seja, o core histórico, inicial da cidade, que se ampliaria formando o que ele chama do quadrilátero com o Rio Negro, que é ali pegando pela rua Joaquim Nabuco e Monsenhor Coutinho. E o professor ele vai apontar que nos anos 20, embora a cidade não fosse rigidamente estratificada, é possível identificar a ocupação de terra urbana. Então, é outro ponto que ele vai destacar aqui para a gente. E trabalhando com as moradias populares, eles mencionam que elas estavam situadas, né, em alguma determinada época, na parte norte da cidade, muito mais para o bairro da Matinha, e na parte leste para a Praça 14. E ele vai trabalhar com a gente, mencionando também os lotes da Cachoeirinha, um dos bairros mais antigos da cidade de Manaus. Quanto ao tecido urbano, ele diz que ele não foi modificado substancialmente na década de 30. Por quê? Porque era possível constatar a ampliação da ocupação da margem esquerda do Igarapé da Cachoeirinha. E ele coloca para a gente uma planta, vai fazendo uma descrição das zonas, da zona urbana, suburbana, colocando alguns bairros aí. E uma coisa bem interessante que ele destaca que é o perímetro, os limites da cidade que perduraram nos anos 50 até os anos 60. Porém, quando chega em 67, quando é criada a Zona Franca de Manaus, os limites da cidade eles já vão ser significativamente modificados. Entre as produções que ele aponta que ajudam na configuração da espacialidade de Manaus estão as pontes, ele faz questão de destacar as pontes, até porque a forma urbana de Manaus ela foi sendo moldada a partir de um padrão topográfico, limitado por vales afogados, aí ele coloca o Igarapé da Cachoeira Grande, e a cidade ela foi se conformando aos igarapés
que isolavam o que eles chamam dos blocos urbanos. E esses blocos, e esse isolamento, ele foi sendo superado, ora aterrando os igarapés, ora ultrapassando ele a partir da construção de pontes. No final dos anos 40, ele já vai descrever a criação do Fundo Rodoviário Federal. Essa criação acabava destinando recursos a serem aplicados em infraestrutura rodoviária e possibilitou a ampliação e melhoramento da infraestrutura urbana em Manaus. Ele destaca aqui a ponte Dutra, que foi inaugurada nos anos 50, que ligava o bairro de São Raimundo ao Boulevard. E olha, ele segue também destacando que as transformações urbanas ocorridas no final da década de 40 resultaram também das estratégias de retomada da produção da borracha, que incluiu aí, entre outros melhoramentos urbanos, a construção do aeroporto Ponta Pelada. E ele ainda diz que até a década de 50, os serviços urbanos dos bairros estavam restritos à limpeza, e que é a partir de 55, no final do governo Plínio Coelho, que foi ampliada a malha viária da cidade. Então, no final da década de 40, foram realizados os primeiros serviços de arruamento e pavimentação de alguns bairros. E além da retificação de ruas, pavimentação de outras construções de pontes, o projeto mais significativo para Manaus, do ponto de vista da expansão da malha urbana, na década de 50, ocorreu no governo do Plínio Coelho, que foi a Estrada Grande Circular, que foi planejada em 1955. Aí ele vai pontuar o que foi esse projeto Grande Circular para a própria produção da cidade. E uma das coisas que ele destaca é em relação às praças. Porque ele diz que o poder público, esse Estado, ele não se preocupava com as relações dos homens para com os homens no urbano, que poderiam acontecer nas praças como local do encontro, local do lazer. As praças, algumas foram sucumbidas, outras foram descaracterizadas, desfiguradas. Ele cita aí a Praça da Saudade, que teve um tempo que teve, eu não sei se alguns devem lembrar, que teve um prédio que ficava que era construído bem em frente a sede do Atlético Rio Negro, e que posteriormente foi construído na época do governo de Gilberto Mestrino, e que posteriormente já foi retirada, e hoje a Praça da Saudade ela já tem novamente aquele ar de praça. Então, você tinha políticas públicas que eram direcionadas como instrumento de ação direcionada à produção de uma nova urbanidade que privilegiava, que privilegia a ação de espaços públicos. A gente não tinha muito isso. E a cidadania, né, como ele coloca, ela significa a oportunidade de uma vida decente, com acesso ao trabalho, aos serviços básicos, blá, blá, blá. E entre elas, o próprio fazer e refazer a cidade a partir dessas relações, e que as praças poderiam ser aí um elemento para isso. E aí ele vai citar isso, né? Ele aponta a importância da praça e demonstra o quanto o Estado não era preocupado na construção ou manutenção desses espaços de vivência na cidade. E a gente vai olhar para Manaus de 2021 e a gente continua enxergando isso, né? O prefeito vai inaugurar ele chama de praça, um quadrilátero que cabe 3 pessoas em cima e coloca um símbolo à frente e chama aquilo de praça. Então, assim, ainda não se prioriza essas relações, o lugar do encontro, a cidade como lugar do vivido. O professor Aldemir coloca também que outro ponto importante nessa morfologia urbana da cidade é o transporte coletivo. E aí não tem como não falar do transporte coletivo, que um dos primeiros momentos que ele vai apontar, que é a construção dos bondes, e que começaram a circular em Manaus inicialmente com 2 linhas. E ele diz que o período que se estende de 1890 até 1910 representa para a cidade de Manaus também como uma demarca, a fase inicial de um processo de produção da cidade para atender às necessidades de produção do capital determinadas pela demanda externa da borracha. E os bondes, eles aparecem aí como um marco dentro da produção do urbano de Manaus. Só que é assim, como ele coloca, né? Os bondes, eles não atendiam toda a Manaus. Tem até uma representação cartográfica que foi feita pelo professor Geraldo,
Alves sobre o trajeto dos bondes em Manaus. Ele não atendia toda a cidade de Manaus. E quando ele fala dos bondes, como sempre, com aquele olhar mais poético, ele menciona assim, os bondes eram até, serviam para passeio, né? Os domingos, ele vai relatar, passava-se para dar um tchauzinho, para uma paquera. Então, ele coloca assim, que o bonde ele é importante dentro da produção da espacialidade de Manaus, mas também era um lugar, de alguma forma, do encontro. E ele diz que no início da década de 50, a gente já podia ter aí também, uma nova fase dos transportes, porque passava-se aí até o transporte rodoviário, determinando a saída, né, da circulação dos bondes. E no livro dele, ele coloca para a gente que chegava a carregar mais de 7.000 passageiros por dia. Então, foi bem significativo para a espacialidade de Manaus. Adiante, eu digo para vocês da chegada do transporte coletivo, né? Porque o que acontece? O que fez a retirada dos bondes? Ele coloca dois elementos. O bonde não tem a capacidade de movimentar-se livremente em todas as direções, e também porque a estrutura do bonde, como meio de transporte, está fincada no coletivo involuntário, não apenas porque as pessoas estão juntas, mas, sobretudo, por estar juntos, não é um ato deliberado. E aí entra, no final dos anos 50, após uma longa agonia, né, de saída dos bondes, entra aí o que ele fala. No final dos anos 50, após uma longa agonia, os bondes saem de circulação, deixando de correr nas artérias da cidade e passam a percorrer o coração dos citadinos, porque ficou apenas na lembrança. E ele coloca aí o famoso Zeppelin, né, que era um ônibus que circulava na cidade nos anos 50, e ele foi um marco aí de transição do transporte. Quando você tem o transporte que já não é mais fixo nos trilhos, isso dá a possibilidade de expansão também do urbano de Manaus. Ele fala sobre a crise na espacialidade das políticas públicas urbanas. Eu não vou me ater muito a esse ponto, mas ele menciona que, à época, o superintendente municipal defendeu que o reativamento do que ele fala dessa dívida, dessa discussão da dívida que ele fala municipal, que era impossível, né? Que o município não devia fazer promessas que não poderiam ser cumpridas. Então, ele vai fazer uma apanhada aqui dentro da administração do Araújo Lima, entre outros. Ele diz que somente no final dos anos 40, e especialmente nos anos 50, por conta de atender a necessidade de circulação, que a cidade começa a demandar com a construção do aeroporto. Então, você tem aí o crescimento e a ampliação da malha urbana, que significaram não apenas o aumento do raio de circulação da cidade para atender a uma demanda interna, mas se incluía numa nova configuração das cidades brasileiras que se preparavam para a circulação maciça de automóveis. Eu fecho aqui mencionando esse ponto quando ele fala sobre o planejamento urbano. E ele diz que a ausência de um planejamento urbano, mesmo que estritamente técnico, fez com que a cidade de Manaus, em quase meio século, não tivesse uma intervenção urbana mais significativa. E as intervenções foram pontuais, sem uma dimensão da produção da cidade para o futuro. E os pobres de Manaus, né? Os pobres de Manaus, possivelmente, não tinham, pelo urbanismo que lhes foi imposto, nenhuma fascinação, nem identidade, mas, com certeza, a percebiam, né? Eles percebiam as transformações, e eles percebiam que elas não estavam sendo realizadas para eles. Daí ele fala da resistência desses pobres, que colocou eles como sujeito do processo da produção da cidade. E foram os pobres da cidade que criaram as contradições. Por quê? É muito interessante essa frase do professor, quando ele diz foram os pobres da cidade que criaram as contradições. Ele está mencionando que, por esse Estado,
haveria uma higienização significativa, ao passo de que nós não teríamos os pobres da cidade fazendo parte do urbano, fazendo parte daquele novo momento de construção social de Manaus. Então, os pobres se impõem, os pobres dizem, nós estamos aqui, nós também fazemos parte dessa cidade. Então, nessa perspectiva, eu entendo que ele menciona, né, que foram os povos da cidade que criaram as contradições. Quando eles dizem, nós estamos aqui, nós também fazemos parte dessa Manaus. E, por fim, já chegando aqui ao último capítulo, e eu vou tentar não ser muito prolixa, quando ele fala do mito da cidade em crise, um espaço-tempo das possibilidades. Essa Manaus, da época da borracha, que é a cidade dos poderosos, no auge ou na crise, é sempre a cidade harmônica, é a cidade do Fausto, do poder, da harmonia, é a cidade sem problemas, pretendida, desejada e imaginada, em alguns casos, vivida pela elite extrativista. Nesse capítulo 4, ele fala de uma espacialização que se concretizou para uma minoria e só foi possível pela riqueza produzida pela borracha. Essa Manaus do Fausto, essa Manaus maravilhosa das ruas, né, do esplendor, era Manaus de alguns, era Manaus dos poucos. Ela não necessariamente era a cidade real. Na maioria das vezes, a maneira desordenada, né, com que as próprias políticas públicas urbanas conseguiram estabelecer essas condições de produção e reprodução da cidade, ela parecia que estava ali apenas para defender os interesses hegemônicos, né? Na verdade, ela estava ali. E os pobres das cidades, eles não eram considerados a própria cidade, eles eram renegados, é como se eles não fizessem parte dela. E aí a cidade era sempre apresentada em um largo cenário onde só a elite tinha rosto. A cidade fazia com que os pobres parecessem ninguém. Os seus rostos eles eram queimados pelo sol, pelas mãos elas eram calejadas, mas os corpos deles impregnados de odor, como ele coloca, de odor da borracha, só que como se eles não contassem na espacialização da cidade. Eles eram os outros. A cidade do período da borracha, por isso que ele coloca, era a cidade de um simulacro, ela era um simulacro. Então, o professor, nesse capítulo, é a hora que ele é bem explícito com relação a essa construção da espacialidade de Manaus, que foi produzida entre 1920 até 1967 por uma elite que estava ali querendo a todo momento desconsiderar que existiam outros agentes de produção do espaço que eram os pobres. E aí ele diz, né, que o melhoramento da infraestrutura urbana quase sempre excluiu as periferias, e aí pensando nas periferias distantes, nas periferias que eram desprovidas de uma infraestrutura também. Por isso que ele fala que essa elite extrativista, até os anos 20, concebia a imagem de Manaus como a Paris dos trópicos, na cidade das obras suntuosas, assim como a riqueza, a ostentação, a cultura da elite, elas se tornavam postiças. Você tinha ali a imitação dos estilos de fora, considerados civilizados, né? E nesse período áureo da borracha, que engendrou uma cidade, uma sociedade sem estilo, porque copiara e como tal perdera, e o perdera só porque só o tiveram parcialmente. Essa Manaus que foi construída por determinações de fora, por espelhar-se no que não era local, e acaba que gera essa cidade de poucos e passa a sensação de ser uma cidade harmoniosa que estava, na verdade, em crise. E que, embora mantivesse uma ostentação dos magníficos casarões resultantes desse fastígio da economia da borracha, superpondo-se à pobreza da maioria, gente, ela sempre esteve crescente. E com a crise veio à tona a cidade dos vencidos, das contradições, dos conflitos, e surgiram os trabalhadores dos grotões, dos outros lados dos igarapés e de outro lado do rio, emergindo aí nos bairros de Educando,
plano inclinado, que é a Aparecida. Então, nessa hora, os moradores buscavam integrar como sujeitos da ação do espaço urbano. E para eles, a crise da cidade tinha outra dimensão e não se enquadrava nem nas determinações da elite extrativista e nem nas do Estado. Porque a cidade ela não continha apenas as marcas das determinações do Estado e do capital. A cidade de Manaus ela é detentora de especificidades que são originadas em ações simples que atenuavam os efeitos estruturais hegemônicos. Por isso, ele fala das especificidades dos lugares da cidade que revelam contradições e modos diferenciados de relacionar-se. E na morfologia da cidade, encontrava-se aí as marcas daquilo que resiste e determina as transformações, bem como as marcas do conformismo que resistem às permanências e às suas inércias. Ou seja, a produção do espaço engloba um sentido muito mais geral. É a reprodução como lugar das práticas individuais, coletivas, das experiências materiais e culturais determinadas ou determinantes das formas de relação da cidade. O espaço é, portanto, produto, mas também se imbrica na produção da sociedade, na produção da vida. E a retomada da história e na cidade de Manaus, nesse período de 1920 a 1967, ela pode ser explicitada nas relações sociais, que não se tornam espacialidades vencedoras, revelando o virtual que não se transforma em real, mas que se colocou num determinado momento como possibilidade do surgimento de outros modos de vida, de outras formas de organização da cidade, diferentes das que se tornaram dominantes. Aí a gente tem a chamada resistência. É no cotidiano que brotam as lutas e emergem as resistências. E ele fala, né, que a vida sempre, né, ela tem uma dimensão mais ampla. E então essa dimensão mais ampla, ela está no cotidiano, que possibilita a superação da realidade pela procura da transformação e da vida política. Então ele volta lá para o que ele estava falando no início do livro, sobre a questão do cotidiano, das relações entre os homens, as relações dos sujeitos, porque o real ele não pode ser compreendido apenas desvendando-se o cotidiano. Ele se inclui na totalidade, porque o cotidiano tem que ser compreendido no contexto que o espaço urbano ele é produzido, não sendo apenas a soma mecânica de atividades diversas. Então, o professor vai falar sobre os trilhos, as trilhas, os atalhos, os banzeiros, o espaço da circulação. E ele menciona que à medida que as pontes, a infraestrutura da cidade, elas iam sendo construídas, também iam desaparecendo, porque os últimos, né, que cuidaram dessas atividades, eles foram os que faziam a ligação, por exemplo, da Cachoeirinha, na altura da Moés, com o bairro que é o Morro da Liberdade. Aí ele fala dos catraieiros, e de uma forma muito poética, ele fala dos catraieiros, né, que fizeram parte da espacialidade de Manaus, e que esses catraieiros foram desaparecendo conforme as pontes foram surgindo, conforme outros meios de circulação, eles foram, outros meios de interligação foram permitindo a ampliação da malha de Manaus. E aí ele fala que esses catraeiros navegavam pelos igarapés, que os igarapés tinham uma outra dimensão, em determinado tempo, a espacialidade de Manaus. E ele falou que pelos trilhos circulavam os pontes, e a cidade sempre se colocou em movimento. E até o final da década de 30, os bondes eles iam ser o principal meio de transporte. E aí, conforme ele já falou anteriormente, eles foram substituídos por um transporte rodoviário, e esse transporte rodoviário, conforme ele ia aparecendo, ele ia produzindo a espacialidade, ampliando a espacialidade de Manaus, ele também foi permitindo o desaparecimento de alguns outros elementos que faziam parte desse urbano de Manaus, como os próprios catraieiros. E de uma forma muito poética, ele fala sobre eles. E fala do porto. Eu não posso passar
sem falar do porto, né? O porto que ele descreve o porto de Manaus como um fragmento que revela a própria Manaus. É o lugar do tumulto, onde você esbarra um com o outro, é o lugar da pressa, é o lugar do improvisado, né? Ele diz que dá essa sensação de efêmero o porto na cidade de Manaus, essa sensação do improvisado. E ele é tão poético, né, que ele até menciona assim, a primeira impressão que se tinha da cidade, vendo a partir do porto, é de que tudo parecia ter a marca da fugacidade, né? Tudo era fugaz, e insistindo por permanecer inacabado, transitório, incompleto, numa inconstância tumultuária. As pessoas não se tocavam, elas se batiam, dando a impressão aos recém-chegados à cidade de que o lugar não havia amores à primeira vista, pois os olhares não se encontravam nunca. E aí, quando ele faz essa descrição do que ele enxergava como porto, eu consigo visualizar um pouco do que é o todo, né? De Manaus, quando a gente vai olhar para essa produção dela, no geral. E aí ele fala que mais importante de tudo isso é que o Porto de Manaus, como porta de entrada e de saída da cidade, explicitava, como explicita ainda hoje, as contradições da cidade produzidas desigualmente, que não iam se determinando aos parâmetros dos investimentos públicos, dos equipamentos de consumo. E aí ele fala, olha, não é o porto construído pelos ingleses, é lá a escadaria dos remédios, tá? E ele vai falar sobre o espaço da festa e o espaço do lazer, onde ele coloca que a festa ela acontecia nos clubes, mas que não era uma festa, e eu acho muito interessante como ele diz, quando ele diz isso, que não era a festa em si, aquela que a gente vai para a ruptura do modo de vida. A festa, ela representava a afirmação do cotidiano, era o reforço, ela não era a ruptura com o modo de vida. Porque nos dias de hoje a gente vai para as festas, vai para o lazer, com a intenção de, ai, não, peraí, deixa eu desligar a minha vida aqui, deixa eu ir para essa festa, deixa eu ir para tal canto, deixa eu ir para a área de lazer, que eu quero desligar dessa vida que eu levo, dessa vida agitada que eu levo. Não, ele entende a festa como uma continuidade, uma afirmação do cotidiano, porque fazia parte do urbano de Manaus essa apropriação da cidade por parte de alguns locais, né? Os balneários, algumas áreas na cidade. Então, era possível estar na cidade fazendo parte dela em si, sem que eu fizesse uma ruptura na minha vida. Eu digo, aqui vou começar, não, chega, vou dar uma olhada aqui na minha... Cansei dessa forma de vida que eu estou levando, vou descansar. Não, a festa representava essa afirmação do cotidiano. Ela era complementariedade à própria produção do homem na cidade de Manaus. E aí ele vai fazer uma relação dos cinemas, da arte, para poder mencionar para a gente que quando ele relacionava as festas como importantes fatores na indução da espacialidade de Manaus, ele acabava considerando que não são apenas as pedras, as calçadas, os edifícios novos ou velhos e as ruas que dão forma e conteúdo na cidade, mas todas as dimensões da vida humana. Portanto, a cidade é obra do homem e se aproxima de uma obra de arte. Por isso, ele se preocupou em trabalhar nesse livro também essa relação da dimensão da festa, seja ela religiosa, da arte, seja ela por parte do cinema, das festas também folclóricas que tinham na cidade de Manaus e que se perderam, né, com o desenvolvimento dessa própria Manaus. E chegamos, então, às impressões finais da Manaus doce, dura em excesso. Essa Manaus doce, dura em excesso, que eu sempre me faço a pergunta, ela é doce para quem? Ela é dura para quem? Essa Manaus que foi adjetivada dessa forma pelo professor José Aldermi de Oliveira, é a Manaus doce para aqueles que podem usufruir das melhores áreas na cidade de Manaus? Essa Manaus doce é aquela que a gente pode apreciar o pôr do sol, por exemplo, na Ponta Negra? Mas que perspectiva? Da minha lancha no meio do Rio Negro,
ou apenas do pouco de pôr do sol na Ponta Negra. Essa Manaus, ela é dura, mas dura para quem? Essa Manaus doce e dura em excesso é a Manaus das contradições, é a Manaus das produções desiguais, a Manaus onde o Estado construiu e reconstruiu o espaço dela, pensando muito mais em atender aos seus interesses, e esses interesses não necessariamente perpassavam por atender a população mais pobre da cidade. É uma Manaus doce, do ponto de vista da paisagem, é uma Manaus doce, do ponto de vista de quem realmente usufrui das melhores áreas. Que doçura é essa, né? E a dureza dela, ela está naqueles que chegam em Manaus e que nela tentam sobreviver, porque essa é a palavra, sobreviver, né? A dureza de Manaus, ela está na exclusão. A dureza de Manaus, ela está no cotidiano, que, por vezes, é apenas reproduzido sem que a gente consiga enxergar significado nas ações, né? Manaus, doce e dura em excesso. E aí ele diz que, em alguns momentos, parece que o sentido da vida ele está perdido. Por isso, esse livro que ele escreveu é a junção de pedaços de tempos e espaços que se foram. Como ele bem colocou, muitas das produções que estavam engendradas na paisagem urbana de Manaus se foram, ficaram na memória. E a tentativa dele de juntar esses vários pedaços foi exatamente para tentar fazer esse resgate dessa construção histórica de Manaus. E ele deixa claro duas coisas. Ele menciona que, como conclusão, ele diz que a ideia do livro era exatamente privilegiar a análise da vida social, buscando compreender não apenas o possível, o visível, mas o que poderia ter sido. Então, ele faz dois apontamentos aqui bem interessantes. Um com relação às políticas públicas, que era voltada para a visão das elites, né? Que sempre ficaram ali à espera. Ele reforça isso, à espera das migalhas, à espera de migalhas que não foram postas, né, pelos de fora. Essa cidade dividida entre a elite, que esperou, e a cidade daqueles que não puderam esperar. Os sujeitos que não puderam esperar pelas determinações que vinham de fora. Os sujeitos que tinham que fazer. Os sujeitos que precisavam sobreviver. Então, na visão das elites, a história ela não deve ser feita, ela deve ser esperada. Mas para aqueles que não podiam esperar, a história ela foi feita. Ela foi uma determinação social a partir da produção de moradias em áreas inundáveis, em áreas de ocupação irregulares. Então, era muito mais fácil para as elites esperar, mas para aqueles que não podiam esperar, só restava o fazer. E dentre tantas determinações apontadas aqui no livro do professor Aldemir, que ele fecha com uma imagem da filha dele, a Dessana, do pôr do sol da Ponta Negra, ele diz, de maneira sintética, porém eficiente, que Manaus tem um pouco de nada e muito de tudo, sendo concomitantemente a cidade doce e dura em excesso, a cidade que alguns podiam esperar as determinações do exterior e outros tinham que fazer, que construir. E são esses aí que pareciam, e ainda parecem, em dias atuais, que estão fora da própria cidade, como se dela não pertencesse e como se a ela eles não tivessem direitos. Desculpa por ter me alongado. Peço desculpas. É isso.